bom para você estar no ar? Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Hoje nós temos um assunto importantíssimo para tratar com você, porque pode acontecer com qualquer um de nós e muitas vezes nós não percebemos. É uma síndrome que foi falada há alguns anos na Universidade de Yale por uma psicóloga, quando ela percebeu algumas mudanças de comportamento por conta desta síndrome que você vai entender daqui a pouquinho. Antes de apresentar os nossos convidados, quero agradecer aos nossos parceiros que prepararam a mesa de hoje. Muito obrigada à Primícia Aclimação, que mandou essas delícias pra gente. Doutor Júlio está aqui, doutor Júlio nunca come. Vamos ver se a gente consegue convencer o de Geração Saúde hoje de experimentar as delícias da Primícia. Um beijo pro pessoal da Primícia. E tem os bolos da Sodier. Esse é um bolo de abacaxi delicioso da Sodier, que está sempre conosco. E claro, a Sodier também mandou um Floresta Negra hoje de dar água na boca. Então você fique aqui com a gente, que você vai também curtir um pouquinho e ver ao longo do nosso programa todas essas delícias aqui, preparadas com muito amor para os nossos convidados. Um beijo para a dona Cleusa e para o Diego da Sodier Doces. Bem, antes de qualquer coisa, vou chamar o intervalo, porque depois nós voltamos para falar de overthinking com os nossos convidados. Rapidinho a gente já volta. Estamos de volta. O nosso Trocando Ideias de hoje fala sobre o overthinking, que é a síndrome do pensamento acelerado.
Afinal de contas, o que é isso? É aquela história de uma maneira mais leiga, porque o Dr. Júlio está aqui e vai conversar mais com a gente, vai nos explicar, e a Gisele também, que é nossa psicóloga, mas só para você entender um pouquinho mais, porque muitas vezes nós passamos por isso e não percebemos. É quando você começa a remoer as coisas. Você pensa demais naquilo, aquilo vira um drama para você superpotencializa um problema e muitas vezes o seu índice de ansiedade aumenta ainda mais. Nós já vivemos no país mais ansioso do mundo. Mais de 9% da população brasileira é ansiosa. Nós estamos falando de uma média de 18 milhões de pessoas. E muito desse comportamento é desencadeado por essa síndrome, pelo overthinking, que é muito falado nos Estados Unidos, mas tem chegado com uma força maior porque as pessoas têm procurado o tratamento. A gente sabe que os índices altos de ansiedade têm levado à depressão, que consequentemente também aumenta o número de suicídios. Então, é uma cadeia de problemas que pode se transformar em algo muito maior. Então, já falei, o Dr. Júlio está aqui e a Gi também. A Tamires está aqui com a gente. A Tamires tem um trabalho lindo. Ela é publicitária e é fotógrafa. E além de capacitar outros profissionais dessa área para ter um olhar diferenciado, sabe? Quando você recebe alguém para fotografar, e hoje é moda. Porque hoje você quer apresentar um trabalho legal na internet, independente de você ser um médico, um publicitário, jornalista, seja qual for a sua profissão, essa apresentação no Instagram, ela tem feito a diferença. Então a Tamires, ela capacita os profissionais para que essas pessoas, independente de classe social e de trabalho, elas sejam recebidas e acolhidas da maneira adequada. E aí é que entra esta história também, esse trabalho dela, porque existe a coisa da autoestima. Quando você se vê bem numa foto, quando você está bonito ali para sair no Instagram, sabe aquelas coisas que todo mundo gosta? Você já melhora. E isso ajuda também, é uma das ferramentas que nós até conversávamos com o Dr. Júlio sobre isso. Daí eu tenho na linha a Day. A Daiuri tem uma história muito peculiar no que diz respeito ao overthinking e ela é um exemplo para nós. Um exemplo de superação. Você vai conhecer, porque você conhecendo a história dela, você vai ver, ela faz de um problema, na verdade, é muito interessante, porque cada um reage de uma forma diferente a uma situação que ela enfrenta. Então, a Day, ela passa por vários problemas ligados ao overthinking desde adolescente, mas com a chegada do Jorge, que é o filho dela, essas coisas mudaram também, porque ela tem um olhar que ela precisa estar mais atenta para o filho. Então, eu pedi para que a Day falasse conosco, justamente para você entender que existem caminhos. Nós não estamos falando sobre algo que não tem cura. Nós estamos falando sobre algo que tem muito a ver com a nossa mudança de comportamento e mudança de olhar para os problemas que nós vivemos todos os dias. Porque problemas todos nós temos, né, doutor Júlio? Não adianta fugir deles. E me dá a impressão, eu até vi uma expressão quando eu procurava falar sobre isso, doutor, mais informações, de alguém falando que, na verdade, você pensa tanto que o overthinking chega a ser uma falta de pensamento adequado. Perfeito. Então, algumas pessoas falam, não, o over já quer dizer isso, né? Estou pensando demais, mas, na verdade, você pensa de menos porque você faz de um jeito que não, é como se não levasse a nada aquilo, né? Agora, a nossa mente, ela tem algum mecanismo que possa fazer com que, mesmo que eu não tenha um problema certo, por exemplo, falando da Day mesmo, que vai conversar com a gente daqui a pouco, na adolescência eu já posso ter isso, mesmo sem ter alguma coisa identificável? Não, olha, realmente ela tem um problema que desperta isso nela. Perfeito. Traduzindo para a gente entender, síndrome do pensamento acelerado, overthinking, é um termo que tem sido muito utilizado por uma característica do tempo moderno. Então, a primeira coisa para as pessoas não confundir, não é uma doença, não tem o CID internacional disso, não está no DSM-5 de uma característica... É um comportamento mesmo. É um comportamento, mas é uma característica do pensamento de várias doenças médicas. Por exemplo, o transtorno de ansiedade, ele tem um pensamento acelerado. Além disso, algum paciente bipolar, na fase de mania, ele tem um pensamento acelerado. O paciente que está passando por burnout, ele fica com um pensamento acelerado. Então, é uma característica muito importante que, se você nota que isso está acontecendo com você, somado a outros fatores, você pode levar a uma doença. Então, é uma sinalização perfeita, que é antes de você adoecer, você começa a ter esse pensamento. E o que é o pensamento? O pensamento tem várias características. Ele tem a forma, ele tem um conteúdo e a organização. Então, quando você pensa, por exemplo, esquizofrenia, o conteúdo vai ter confuso do pensamento, Certo. Mas muitas vezes o pensamento é acelerado. Quando a gente pensa em mania, às vezes o pensamento também está confuso e ele também pode estar acelerado. Inclusive a depressão. A depressão, às vezes, ela
tem uma característica que pode ser o pensamento lentificado, mas muitas vezes o paciente fica com o pensamento negativo de forma repetitiva, como você falou, como se estivesse ruminando ou remoendo esse pensamento. Então, se qualquer pessoa observa que é uma característica do tempo moderno, e você observa, como a gente vai falar, né, da fotografia, do Instagram, a pessoa se comparando, a pessoa multitarefa, como você é também, né? Você está aqui resolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? É uma característica do tempo moderno, mas a gente tem que entender que, caso a gente deixe esse pensamento acelerado, sem notar sem fazer mudanças no nosso comportamento, isso pode gerar um adoecimento. Uma doença física, né, doutor? Uma doença física, uma doença com Código Internacional de Doença, caracterizada como uma doença neuropsiquiátrica. É impressionante como a mente da gente, né, Gi, ela vai fazendo com que as coisas... E eu acho tão importante... A Daiuri vai falar uma coisa importante, que é a questão da terapia, nesse caso, que algumas pessoas... Agora, felizmente, com os tempos modernos também, as pessoas entenderam a importância da terapia no caráter preventivo, não só buscando prejuízo, né, Gi? E a gente percebe isso, que foi uma das pesquisas que eu vi, essa busca nos consultórios por uma ajuda quando se percebe essa mudança, às vezes caracterizada por alguma coisa. Alguma coisa que eu vivo pontualmente pode desencadear isso em mim, Gi? Pode desencadear, porque a gente vive no mundo da produtividade. A gente tem que produzir o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente está produzindo. Quando a gente tem aquele momento de relaxar, parece que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Quando a gente tem aquele momento de não fazer nada, a gente se culpa por parece que fazer nada é um pecado. É um pecado. Então, a gente se culpa por não estar fazendo nada. Então, parece que a gente foi criado e projetado para estar produzindo, seja respondendo... O e-mails quase não se usa, né? Mas o WhatsApp fica aí bombando e a gente fica com aquela notificação doentia, a gente precisa desesperada, como quem a gente tivesse a obrigação de responder. Então, isso acaba causando um adoecimento, seja de ansiedade, de tristeza, de frustração por não conseguir responder. Então, às vezes, a gente está tomando banho, fazendo tarefas simples e a gente escuta a tocada vontade de sair lá para responder. Olha que loucura. Né? Você se sente escravo dessa necessidade de o tempo inteiro estar alerta. Isso, exatamente. Você conseguiu transformar um pouco isso até na tua própria rotina, com essa mudança da publicidade para a fotografia, né, Tamires? Porque você, na verdade, você acabou juntando coisas que são muito, muito bonitas e que se conversam. Isso porque você também tinha essa coisa de acelerar demais o pensamento, né? Você trouxe isso, conseguiu levar esse seu trabalho dessa forma mais amena? Eu acho que é tudo uma questão também de organização, né? Porque quando você se organiza, não entra aquela parte do desespero mental, que você fica ali perdido. Então, o que eu aprendi, né, nessa minha jornada, nessa transição? Que a organização fez toda a diferença. Às vezes bate o desespero ali, porque nem tudo está sob controle, né? A gente não consegue, controlar tudo. Isso, é verdade. E aí, com a organização e eu escolhendo um nicho onde eu queria fotografar só mulheres, fez com que eu me sentisse mais tranquila e focasse. Então, eu acho que o foco me ajudou muito com a questão do pensamento perdido, né? E é muito legal, porque quando você tem essa experiência, você está vendo aí algumas imagens do trabalho da Tamires, é um trabalho lindo que ela tem feito. Então, essas mulheres são mulheres que normalmente querem retratar um momento da vida. E eu acredito que, independente da gravidez, ou um casamento, ou mesmo algo mais sério para trabalho, você começa a perceber um pouco do dia a dia daquela pessoa, né? Porque você tem que ter algumas características até para montar um cenário adequado para aquilo que a pessoa busca. Sim. Você já percebeu algumas mudanças que você percebe essa pessoa talvez precise disso de uma outra forma, precisa ter uma outra visão nesse sentido? Sim, e você falou muito sobre a questão da chegada do filho, né? E eu convivo com isso quase todos os dias. Quando a mulher tem a chegada do filho, tudo muda, porque não tem mais aquele vazio da espera. Ele já está nos braços, ele já está naquele momento. E aí ela começa a viver o mundo real, não só o imaginário. Que aí fica, ai meu Deus, como que vai ser aquela coisa que fica naquela pressão, ansiedade. Né? Na ansiedade, é o que gera ansiedade, né? E aí pensa tudo. E quando chega, e eu vejo quando eu encontro elas nos ensaios de newborn, onde o bebê já está nos braços, ela já é uma outra mulher. Ela está muito mais calma. Você vê que coisa, né? São as mudanças no comportamento. Falando em filhos, eu vou colocar a Daiuri na nossa conversa. A Daiuri é gerente da Secretaria de Proteção e Defesa de Pessoa com Deficiência lá em Mauá, na Grande São Paulo. Dai, obrigada por você estar com a gente, contar a tua experiência. Daiuri é linda, fiquei apaixonada pela história dela, uma família linda. E eu achei muito mais interessante a história dela,
Porque quando me passaram, aliás, um beijo para a Keila, minha xará, que tem um trabalho lindo com as mães de crianças autistas, é maravilhoso o trabalho dela, e ela me apresentou a Dai hoje, e eu pensei, Dai, você vê só como é, por isso que eu estou dando essa introdução para você entender, que quando ela me falou, porque eu falei assim, doutor, normalmente a mãe, você está esperando uma criança, você não tem nenhum sinal de que essa criança pode ser uma criança mais especial do que aquilo que é o natural. Então, muitas vezes, desencadeia aquele sentimento do medo de como é que vai ser quando você descobre que a criança, no caso do autismo, que é o caso da Dai, como é que vai ser, e isso daí deixa a cabeça da pessoa a mil. E daí eu imaginei que a história da Daiuri seria essa, porque a Keila conhece muitas mulheres, por conta da associação, que lidam com o dia a dia das dificuldades todas. Mas daí, Daiuri me falou que essa... Tá me ouvindo? Oi, você está ouvindo? Está me ouvindo, Dai? Oi, Dai. Tô ouvindo. Ah, tá. E daí, quando a Daiuri começou a conversar comigo, doutor Tamires e Gi, ela me disse que desde adolescente ela tem essa coisa de ficar pensando demais e tal, remoendo as coisas. E eu fiquei pensando, então, depois que aconteceu isso, que nasceu o Jorge, isso deve ter se potencializado demais, porque daí você tem realmente uma razão, né, Dai, para ter essa preocupação excessiva. Isso que você desenvolveu na adolescência é algo de família que você já percebia na tua casa? Aconteceu alguma coisa pontual naquela época que te trazia esses pensamentos e muitas vezes a falta de vontade de viver? Como que começou isso com você? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, querida. Obrigada pelo convite. Na minha infância, na verdade, eu tive uma família muito instável. Então, o que acontece? Era muita briga na família, o pai que tinha problema com álcool, minha mãe era muito ausente, eu fui ter a minha mãe mais presente. Eu fui ter a minha mãe presente mais na fase da adolescência. Eu já estava com 12 para 13 anos quando minha mãe ficou presente na nossa vida, isso por conta de um câncer, né? Sei. Se ela não tivesse tido câncer, eu acredito que eles estariam ausentes durante um período. E durante essa ausência da mãe e o pai com problemas de álcool na infância, eu e minha irmã, a gente sofreu abuso sexual. Ah, então Isso já veio um histórico, né, Dai? Já veio um histórico por trás. Eu não conseguia entender. Quando chegou na fase da adolescência, acabou acontecendo que eu e a minha irmã, a gente começou a beber muito cedo. Então, a questão do álcool também agrava a situação. Eu não conseguia entender o porquê que o meu pensamento era tão acelerado, por que eu não conseguia dormir, por que eu não conseguia me livrar da culpa, porque a gente se sentia culpada. Né? Então, a gente se sentia culpada por uma outra pessoa. Meu Deus. A outra pessoa fez algo, nós nos sentimos culpadas por isso. Então, o pensamento era muito, por que isso? E se? Aí eu larguei a escola, parei de estudar, fui trabalhar cedo, queria me sustentar, queria sair de casa. Então, foi assim, tudo muito maluco mesmo na minha vida, foi tudo muito difícil. E na adolescência, dos 14 até os 17 anos, eu tentei o suicídio. Menina, e você morava com quem, Dai? Eu morava com a minha mãe. Ah, sua mãe morava com vocês? Ela era muito ausente, porque ela também tinha problema com álcool, né? Meu Deus, quer dizer, na verdade, vocês moravam na mesma casa, mas não tinha essa presença. Eles nem percebiam. Não tinha essa presença. Por mais que a gente morasse na mesma casa, ela tinha que trabalhar. Então, ela passava muito tempo trabalhando durante o dia. E à noite ela ia para os bares. E meu pai era totalmente ausente. Então, ele começou a ser presente só na fase de adulta e já nem estava mais com minha mãe. Então, foi uma família totalmente desestruturada. Entendi. Não tem como a gente pedir que a gente tenha alguma estrutura se a gente não tinha um mínimo de condição para isso. Você não teve essa formação, né, Dai? Na verdade, né? Essa formação. Não tive nada. Agora, peraí que eu quero colocar o doutor Júlio, que eu estou pensando aqui uma coisa. Doutor, me corrija se eu estiver errada. Quando você não tem a base familiar, existe um problema real, né? E esse problema real, você vai entender, você que está na tua casa, até a história da Dai hoje, porque hoje a Dai é uma referência no que diz respeito à palestra, ajudas a outras mulheres que têm crianças com deficiência e tudo. Mas essa falta de base, ela pode desencadear em mim algo que possa ser uma coisa que não é só o pensamento,
que causa um distúrbio e eu não sei como é que se fala isso de uma forma mais técnica, mas como se houvesse uma chave na minha mente que muda isso dentro de mim? Perfeito. Sem dúvida nenhuma. O que é que acontece? O cérebro do ser humano é muito complexo, né? E essa capacidade que ele tem é de resolver problemas. Imagine a vida dela, quantas conexões, né, que a gente fala, a gente chama disso de neuroplasticidade. Isso faz um cérebro que fique voltado e aumente muito a incidência. Hoje já é provado cientificamente. Pessoas que têm trauma na infância, o cérebro dela está predisposto a uma série de doenças. É um fator de risco. É um fator de risco para transtorno de ansiedade, é um fator de risco para transtorno depressivo, é fator de risco para a tentativa de suicídio, como ela contou, né? Quer dizer, não é nada. As atitudes da na adolescência não são nada fora do normal para quem viveu e sofreu o que ela sofreu. É o cérebro mesmo. A gente tenta colocar como algo, né? E obviamente, né, a psicologia, o que é que ela faz, né? Que ela vai explicar muito melhor. Ela vai criar estratégias para a pessoa viver neste ambiente que criou esse cérebro com a predisposição a uma série de transtornos. Então não é fácil e é algo que hoje em dia com a ressonância funcional a gente vê que muda a conexão do cérebro. Gente, quer dizer, a pessoa pode ficar fisicamente doente. Fica fisicamente, pode ficar, não, fica. O que vai acontecer é que existem pessoas com estratégia, com psicologia, né, com o próprio histórico de vida dela, né, que ela, imagina um alto cargo que ela tem hoje, né, e consegue. São características genéticas, características ambientais e essa estratégia da pessoa se remoldar. Antigamente a gente falava, parecia que era subjetivo, né? Hoje as ressonâncias funcionais mostram que as conexões mudam no cérebro, a famosa neuroplasticidade. Ô, Dai, quando é que você virou essa chave que eu vou colocar a Gi nessa história? Porque você tem essa adolescência já com bebida, com essa vontade de morrer e tudo. E como é que você virou? Porque você estudou, você fez faculdade de biologia, depois você se tornou palestrante, hoje você é secretária de um município, quer dizer, você tem 30 e poucos anos só. Quando que deu essa virada? Então, a partir dos meus 18 anos, né, eu tive meningite, meningococos, quase que eu morri. Foi nesse período que eu não queria mais morrer. É estranho isso, né? Eu tentei o suicídio dos 14. O risco iminente da morte te acordou, né, Dai? O risco iminente da morte te acordou. Deus sabe das estratégias certas para fazer as coisas. Eu realmente ia morrer, aí eu não queria mais. Eu me apeguei à fé em Deus, eu falei, eu não quero mais, eu tenho um propósito maior na minha vida e não quero morrer. Eu fiquei no período de incubação durante 15 dias no hospital, em ala de isolamento de contato. Eu fiquei até com um problema, né, na parte esquerda do meu braço, ele tem um tremor por conta da meningite, uma sequela. E foram vários fatores que me levaram a pensar diferente depois disso. Eu saí do hospital parecendo outra pessoa. É como se você saiu do hospital uma outra pessoa, né, Dai? Uma outra pessoa. Gente. Eu fiz o supletivo, terminei, já voltei, fiz a faculdade, fui fazendo outras pós, fiz outros cursos e fui sempre me reinventando e tentando também ajudar outras pessoas. Então, ajudava também outras adolescentes que eu via que passavam pelo mesmo problema. Depois que o Jorge nasceu, eu comecei a ajudar outras mães também que passam pelo mesmo problema, porque foi um outro choque, né, de realidade. Porque durante o período eu também não queria mais ter filhos, por conta disso, né, pelo fato de ter sofrido, eu falei assim, não quero também ter filho, porque eu não quero que uma criança sofra também tudo que eu sofri. Mas aí durante a pandemia, né, veio outra viradinha de chave, eu falei assim, não, preciso ter uma família, preciso constituir uma família minha, e aí eu engravidei do Jorge. E a gente tem aquele período, né, que a gente pensa, poxa, a gente visualiza um filho, idealiza, eu quero um filho assim, assado, e quando ele for maior eu quero que ele faça isso, faça aquilo, a gente tem essa idealização do filho. E quando o Jorge nasceu, uma criança com deficiência, ele nasceu com a deficiência e eu não sabia o que ele tinha, porque no ultrassom não foi constatado. Não constatou, que foi o que nós falamos aqui, que foi o que a gente, só te interrompendo, que nós falamos aqui com a Tamires. Você tem aquele sonho. E eu quero, antes de falar do Jorge, voltar para a Gi comentar sobre isso, porque a Daya, ela ainda tem essa coisa de ficar pensando muito e tal, que ela comentou comigo, por uma outra situação agora. E ela falou uma coisa importante, Gi, que foi a questão da terapia. Porque ela falou, Keila, durante muito tempo eu fiz terapia, isso me ajudou muito. Hoje eu treino, então, por conta do treino, eu sinto também, o doutor Ju já falou muito sobre isso, a importância da atividade física em tudo, né, para tudo, né, doutor? Agora, essa reprogramação mental que ela teve, né, que é quase uma autorreprogramação que ela teve, isso também é uma característica de pessoas mais fortes, né, Gi? Eu acredito que o comportamento e essa virada da chave da Yuri não é algo normal. Normalmente, as pessoas precisam de um acompanhamento maior, né? Não ela, infelizmente, não é a regra.
ela é mais a exceção do que a regra, né? Na verdade, o que a gente precisa fazer para mudar um comportamento? Existem 2 caminhos para mudança de comportamento. Ou por disciplina e repetição, que é aquilo que a gente vai fazendo, preciso tomar água. Então, a disciplina me leva à repetição e vira e muda a chave de um comportamento que eu não tinha. Ou quando algo grave acontece. Eu precisava tomar água, não tomo água, ganhei uma pedra nos rins, o que eu preciso fazer? Tomar Correr água, atrás de prejuízo. Tomar mais água ainda do que antes seria normal. Do que antes. Então, essa mudança de comportamento por um motivo grave faz com que a gente mude. E foi exatamente o que aconteceu com ela, né? Quando ela estava na tentativa, né, do suicídio, virou uma pós-suicida e aí aconteceu a questão da doença, ela falou assim, poxa, agora é o motivo de mudar. E foi onde ela conseguiu mudança de chave. E um acompanhamento seria necessário para uma pessoa que não consegue nem assim mudar, normalmente. A pessoa que tem esses pensamentos excessivamente, como a gente está comentando, ela precisa de um acompanhamento mais próximo? Precisa não só para tratar traumas, né, de infância, de primeira infância, traumas antigos, mas sim para criar ferramentas para que essa pessoa consiga ter uma vida funcional. Né? A terapia semanal ou né, quase todos os dias, a terapia faz com que a gente se lembre de comportamentos que a gente tem que ter. Né? Muitas vezes não adianta a gente só conversar com um amigo, porque às vezes o amigo tem mais traumas e problemas do que a gente, mas quando você conversa com um profissional, esse profissional ele tem um olhar mais focado naquilo que você precisa, ele vai criar ferramentas para que você consiga ter uma vida mais funcional. Tamires, no dia a dia, você percebe essa diferença no comportamento das pessoas? Porque as palestras que você tem feito, você consegue fazer com que os profissionais dessa área tenham essa possibilidade de, como eu falei, de enxergar um pouquinho além daquilo que a pessoa está mostrando efetivamente. Nessas mudanças, você percebe que essa melhora da autoestima, quando você faz uma foto bonita, que você muda aquele ambiente, quando você encontra essa pessoa de novo, como as ex-grávidas, quando tem o nenê, você percebe essa diferença? Consigo, e elas, a gente trabalha com produção lá também, quando elas se veem produzidas, elas falam, nossa, nem parece eu. Olha só. Tem essa sensação. A maneira como a gente se enxerga. Se vê, Por isso que a fotografia, na verdade, ela faz você se conectar consigo mesmo. E aí, aquilo ali, eu sempre brinco, falo, é você mesma, olha de novo, é só você, existe só você. Através desse espelho, é a sua semelhança. Então, já no primeiro impacto, quando elas saem para começar o ensaio, a primeira reação é sempre se olhar no espelho e dizer isso. Nossa, não parece eu. E aí a gente vem com isso, é você mesma. Todo o meu time também é treinado para gerar a sensação de bem-estar e acolhimento a todas essas mulheres que passam pelos nossos estúdios, né? Hoje nós temos 2 unidades. Doutor, o overthinking, falando dentro daquilo que nós estamos falando, até dessas mulheres que a Tamires conhece, da história da Dai, que eu falei que é a coisa fora da curva, você acredita que os comportamentos atuais, essa dependência que a gente criou do mundo online, essa cobrança pela beleza, pela estética, isso acaba gerando overthinking também? Sem dúvida nenhuma, é algo da modernidade, né? Eu estava olhando aqui os bastidores, né? Só mulher, né? E a gente percebe que a mulher tem mais transtorno de ansiedade do que o homem, tem mais... Justamente por isso, né? Muita atividade, né? Tem que compartilhar, como ela está falando, o trabalho, o ser mãe, um passado de abuso, né? Que a incidência é muito maior em mulheres do que os homens, né? Ela está falando aqui dos bastidores, né? Social media, rede social, né? A Gisele chegou aqui correndo, estava trabalhando, isso e aquilo. Então, você percebe que a mulher acaba tendo esse papel muito grande de ter várias atividades. E eu falo com todo mundo, é uma característica do ser humano planejar. Então, o overthinking, eu até brinco com meus pacientes, eu falo assim, é algo da sociedade moderna e de profissional de alto rendimento. Olha quantas coisas você já fez aqui no bastidor, né? Fala com um, vê com o outro, vê a roupa, ajeita e conversa, vê a pauta de hoje, está organizando de amanhã. Então, não tem problema se isso acontecer em fase da sua vida, e vai acontecer. Né? Como ela está falando das mães, imagina você ter um filho, né? Muda toda a nossa circuitaria hormonal, né? A mulher, quando amamenta, libera uma série de substâncias que deixa ela mais relaxada mesmo, né? Por outro lado, a gente sabe que tem uma incidência alta de depressão pós-parto também na mulher, porque ela começa a ter essa responsabilidade, vai levar sim ao síndrome de pensamento acelerado. Se o bebê, e se ele estiver doente, né? Imagina o que a Dai passou, né? Quantas perguntas ela tem até hoje, né? Como vai ser meu filho? Ele vai ter a independência? Não vai ter? Então, assim, é natural que isso aconteça. O que a gente tem que perceber, e ela está falando muito bem disso, assim,
tem que ter, a maioria das pessoas, ajuda profissional. Às vezes o poder econômico não deixa a gente ter, mas seria essencial para todo mundo. Eu até brinco com meus pacientes, do lado do consultório do neurocirurgião, já devia entrar no psicólogo. Porque eu, como neurocirurgião, não tenho técnica, não é meu treinamento de te dar conselho, de como você vai lidar com isso, não sei sua história completa, né? Sou muito focado na resolução do problema médico, né? Mas, infelizmente, isso não acontece, mas se a pessoa notar que isso está acontecendo, ela tem que procurar ajuda. Às vezes não consegue, porque o sistema público, infelizmente, não oferece psicologia, os convênios médicos, infelizmente. Então, realmente, é um atendimento que hoje no Brasil deixa muito a desejar. Na verdade, seria extremamente necessário, dado o número que nós falamos no início de pessoas com transtorno de ansiedade, que é essa porta de entrada, né? Agora, a Dai, vou te falar, eu virei muito fã, porque eu sou muito fã de gente forte. E as pessoas fortes, elas fazem história. Porque você falou o negócio, Dai, que eu quero voltar agora, que eu tinha interrompido para a Gi falar, que é essa questão dessa nova virada, porque você teve essa virada quando você ficou doente. Então, você viu que era bom viver. Pronto, foi atrás do prejuízo, e fez o supletivo, e fez isso e aquilo. Daí você casa, daí você espera um filho, e daí você tem um filho que tem um problema. Filho já é algo que toma o tempo da gente, que é uma responsabilidade nova. Quando você recebeu o Jorginho, você começa a ter consciência, até convivendo, porque se você está sempre com a Keila, você já está sempre convivendo e envolvida, né, com as outras mães. Você sabe que você vai ter mais trabalho que o normal, que uma criança dá. Te deu uma coisa na cabeça de novo, de ficar com esse medo de novo? Você sentiu voltar aquelas coisas que você sentia na adolescência, como se falasse, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Lógico, não pela mesma razão, mas a sensação. Você sentiu isso? Bem, claro que me deu várias crises de ansiedade, ainda dá, às vezes a gente se pega em algumas crises de ansiedade bem difícil, insônia, mas aí a gente tenta estabilizar, mas foi um pouco mais diferente, na verdade, né? Depois que o Jorge nasceu, eu acho que até estabilizou um pouco, porque eu vi ele sair dentro de mim, com a coluna exposta por conta da mielomeningocele, tendo que fazer uma cirurgia já 24 horas depois do nascimento. Meu Deus do céu! Eu estava pensando, não posso perder o meu filho tem que estar vivo, ele tem que ficar bem, então tudo que eu puder fazer para ajudar meu filho, eu vou fazer. Então, eu não tive esse tempo, né? A maioria das mães que eu conheci após o diagnóstico do autismo, que eu conheci outras mães que vivenciam outra realidade, eu percebi que elas têm aquela questão do luto, né? Tem um filho que ele fala, tem um filho que ela quer que ande, enfim. Só que aí tem o atraso da fala, tem o atraso da andada, às vezes não vai falar, tem muitas crianças que são não verbais, e elas têm esse luto, né? De ter que matar algo que ela idealizou de filho. E eu não tive esse período desse luto, porque ele já nasceu com deficiência, já corri com ele, então eu não consegui nem parar para pensar, assimilar, tipo, que eu queria que ele fosse assim, eu queria que ele fosse assado, não, porque eu já estava meio que nessa correria. No embalo para tentar resolver o que dava para resolver, né, Dai? Exato, para que ele tivesse qualidade de vida. Aí, pós o diagnóstico do TEA, também veio, né, outra bomba aí em cima da nossa cabeça, né, porque a gente se deparou que ele é uma criança com múltiplas deficiências, e um olhar diferenciado. A gente aproximou de outras famílias também, de outras mães, e mães que não têm rede de apoio nenhuma. Eu ainda tenho uma rede de apoio, né? Não tenho mais a minha mãe faleceu 1 ano, o Jorge fez 1 ano, no dia 16 de abril, que inclusive hoje é aniversário dele. Que lindo, parabéns pro Jorge. A sua mãe faleceu então, assim, faz quanto tempo? Minha mãe faleceu tem 3 anos. Ai, tem pouco 3 tempo anos agora, dia também. 20. Menina, quanta coisa aconteceu depois... 1 ano, e logo em seguida o Jorge ela faleceu. Quer dizer, quanta coisa foi acontecendo, né, Dai? Então, hoje, na verdade, você não tem... Foi muita coisa. Hoje você consegue, vamos dizer assim, que é uma coisa que eu quero perguntar para o doutor Júlio também, desse funcionamento da cabeça da gente. Mas, assim, hoje você consegue administrar mais, porque eu penso assim, quando você tem realmente muitos problemas... Daí você precisa resolver, né? Então não dá tempo de remoer muito, é o que você falou. Você não teve esse tempo de ter o luto, porque você tinha que correr atrás daquilo que era visível e que poderia ter um caminho e que já tinha te apontado esse caminho. Mas hoje, que você já sabe lidar com isso, porque até a tua experiência de ajudando as pessoas aí na secretaria, você que está em casa viu várias imagens da Dai trabalhando, ela participou do Lulapalooza, fazendo esse atendimento lá também, uma assessoria relacionada à inclusão, ela faz palestras no Tribunal de Justiça também. Então, você consegue hoje ter um olhar diferente e ter uma tranquilidade maior, não ser acometida por esse remoer, por esse excesso de pensamento?
Hoje eu tenho mais ou menos, né? Porque agora a gente fica pensando muito no futuro. A gente começa a se programar, precisa fazer isso, aquilo, o pensamento acelerado continua por conta do futuro. Antes era muito por conta do passado. Aí agora é muito por conta do futuro. No sentido de como é que vai ser a vida do Jorginho, coisas assim, Dai? Sim, como que vai ser a vida do Jorge, será que a gente vai ter políticas públicas que vão ajudar ele no futuro? Porque o maior medo de uma mãe de uma criança com deficiência é ela morrer. E deixar o filho, porque ninguém vai cuidar. Ninguém vai liga para eles. Né? Não liga. É muito difícil. Esses dias eu até estava falando sobre isso, porque eu convidei os amiguinhos dele para o aniversário dele. E muitas mães choraram, porque criança com deficiência não é convidada para festa. Olha só, menina, jura que fazem isso com a criança, Dai? Fazem, não convidam. Que absurdo, né, doutor? Então, não tem Tamires? Já pensou? Daí você pegou aquele pessoal que nunca convida o Jorginho, você convidou, Dai? Convidei também. Convidei os que não convidam e convidei também os que nunca foram convidados, né? Meu então, Deus. A gente precisa trabalhar a inclusão em todas as áreas, né? Que lindo nesses âmbitos. É porque o preconceito, ele tá na família, não tá na criança, né? A criança não tem, a criança não está nem vendo se tem cadeira de roda, se está falando muito. A criança não tem esse olhar preconceituoso para nada, para cor de pele, para deficiência. A criança não tem essas coisas, né? Então, na verdade, o que você está fazendo é só o que nós adultos nos esquecemos ao longo da vida de fazer, que é respeitar as diferenças, né, Dai? Sim, a gente precisa muito respeitar as diferenças e incluir as pessoas em todos os espaços. Que lindo isso. Espera aí, Dai, que eu quero perguntar uma coisa para o doutor. Doutor, a nossa cabeça começa a funcionar diferente quando a gente muda esse olhar? Porque nós estamos falando agora, entrando numa outra coisa, que é a falta de tempo. Mas quando a gente quer, a gente arruma tempo para pensar bobagem, né? Porque a cabeça da gente não para. Por mais atividades que eu tenha, eu vou parar e vou ficar pensando naquilo que normalmente é o que me faz mal. Porque se não fizesse mal, não seria uma síndrome. Perfeito. Existe alguma coisa na cabeça da gente que, na medida que nós vamos vivendo mais, tendo mais experiências e más experiências, isso pode se desenvolver? Pode sim. O que acontece é o seguinte, saúde mental é uma doença como outra qualquer. Por exemplo, eu sou hipertenso e dislipidêmico, nem por isso eu sou mais forte ou mais fraco do que ninguém. É uma doença que acontece, né? Os transtornos de saúde mental é parecido. Então, tem um fator ambiental, tem um fator genético. O que a pessoa tem que fazer de forma prática, né? Ela identificou que tem isso, ela tem que procurar ajuda. Quais são as estratégias? Ela contou uma boa estratégia aqui. A grávida, muda o corpo, a questão da vaidade da mulher, ela fotografar, ela se vê, o dar a vida. São estratégias que a pessoa faz dia a dia, o exercício físico, que a gente já falou muitas vezes, né? O papel da psicologia, que é essencial. Não existe, eu sou mais forte, eu sou mais fraco. É uma estratégia, é uma ciência como outra qualquer. É comprovado, né? A própria igreja, né? A gente está aqui na TV Gospel, tem um papel importantíssimo. A fé, né, doutor? A fé. Eu até brinco com meus pacientes, seu filho, vai em qualquer hospital que você não encontra, vai ter a parte religiosa. Pode ser católico, pode ser o que for, mas vai ter a parte religiosa. Que foi o que a Dai falou, né? Na questão da primeira virada de chave. Começou a acreditar na vida, a ter fé de que era melhor, que era te apegar nisso. E quando você não faz isso, o que é que acontece? Seu corpo solta um monte de neurotransmissor e vai aumentar o cortisol, você vai ter ataque de pânico, seu coração vai acelerar, aumenta a chance de ter diabetes, aumenta a chance de ter hipertensão. Hoje já está comprovado que aumenta o infarto, aumenta o AVC. Então não é só algo, eu acho, eu vou ficar mais fraco, eu vou chorar, não. É uma doença física como outra qualquer. E a gente tem que encarar como uma doença. E é importante, Gi, uma coisa que a Dai fez, que eu acho que é um exemplo, é esse esforço para a mudança, né? Porque você pode ir no psicólogo, do neuro, tirar foto, fazer o que for, fazer academia todo dia, que se fosse assim, ninguém teria problema se fizesse tudo isso. É a vontade de fazer diferente. Porque num momento como esse, quando você descobre, você tem um filho, você descobre que a criança tem um problema e que os riscos são grandes, quer dizer, você pode pirar também. Pode acontecer o contrário, da mãe parar, se afundar e falar, não quero fazer mais nada, não consigo fazer mais nada. Então, isso vai muito também da maneira como nós enxergamos isso ou treinamos a nossa mente para enxergar, né? Exatamente. Ela teve que treinar, mudar o percurso, né? Trocar a rota com o pneu ruim, teve que fazer isso com o carro andando, com o carro em movimento. Ela não teve esse momento de falar assim, não, de viver esse luto. Então, a cabeça dela criou ferramentas para que deixasse ela em pé e falasse assim, bom, eu preciso ser resolutiva. Eu preciso resolver aquilo que está acontecendo. Não tem como. Eu não permito, primeiro que é mãe, né? Mãe eu acho que não consegue, não tem essa opção, né? Primeiro mês da vida da criança, né? Ela trabalha com newborn, a mãe só está se preocupando em sobreviver
e não matar a criança. Esse é o foco da mãe no primeiro mês. Então, imagino para ela quantos pratinhos ela deve ter tentado administrar, equilibrar, e até hoje tenta equilibrar. Então, ela com certeza assim, foi criando situações e foi criando ferramentas do tipo assim, bom, eu não posso cair na depressão, eu não posso deixar um pensamento me destruir e eu preciso, tem um Jorginho que precisa de mim. Então ela quase não tem opções para que não tem muito tempo, não. Sucumba, né? Então eu acho que realmente assim, ela é uma mulher extremamente forte, parabéns, porque realmente é uma história de vida bem impactante. E é bonito isso, né? O Tamires, você falou uma coisa legal dessa questão da criança, da mãe depois que nasce a criança, mas eu acho que ao longo da vida, e a Day, ela suscita uma história do preconceito que a gente sempre fala aqui, e que o povo fala que não tem, mas a gente sabe que tem, né, Day? É uma realidade, nosso país é um país preconceituoso mesmo, embora se diga que não. Quando você recebe, você vê só, eu acho até que você nunca recebeu, crianças com deficiência, pessoas com deficiência, eles procuram muito? Sim. Tem procurado? Tem procurado, a gente já fez ensaios. E já tem mostrado rejeição em outros lugares, quando chega para falar com você? A pessoa não relata, mas, por exemplo, hoje os meus estúdios, a unidade que eu tenho em Osasco, ela tem elevador, e a unidade que eu tenho em Pinheiros, ela é térrea. Eu sempre procurei um lugar onde eu conseguisse colocar o meu trabalho que tivesse acessibilidade. E eles não comentam quando chegam para fazer uma foto, que nunca tinha visto algo parecido? Não, o que eles comentam é sobre receber, né? O receber. Ele falou, nossa, vocês estão preparados para isso? Porque, por exemplo, já fiz ensaios de cadeirantes de 15 anos. E a gente colocou rosas na cadeira, preparou a maquiagem, ela sentada na cadeira mesmo. Você viu que as fotos que a Day trouxe é uma sessão de Natal em estúdio fotográfico. A sua foto é da sessão de estúdio fotográfico, Day? Olha lá. Essas fotos suas? No estúdio de uma amiga. Olha lá, que legal. Que lindo, tá tudo certinho ali também para eles. Ô, Day, você acha que esse preconceito existe e esse preconceito faz com que os pais acabem se sentindo, porque eu acho que muitas coisas podem ser gatilhos para esse comportamento, né, doutor? Às vezes a pessoa já tem essa predisposição, mas às vezes aquilo que os tapas na vida vão fazendo com que a pessoa comece a pensar demais e não encontrar uma solução. Você acha que isso acontece muito, principalmente com as mães atípicas? Esse pensamento que você tem, que vai ser... Você só tem 30 e poucos anos e está pensando, nossa, se eu morrer, o que vai acontecer com ele? Você acha que são pensamentos recorrentes por conta desse preconceito e que desencadeiam uma síndrome como essa em vocês? Por isso que vocês se ajudam e se unem tanto? Com certeza. Porque a própria rede de apoio das mães são as próprias mães, né? A gente vê que a maioria, mais de 83% dos casos, são mães solo, né? Então, eu fui uma das pessoas que tive sorte que o Victor continuou com a gente e é um paizão, ele participa, né? Porque tem um pai também que está ali com a mulher, mas ele não é presente na vida do filho. Certo. Também tem essa questão. E ele não, ele é presente, ele vai para terapia, ele leva junto. Então, tem coisas que a gente consegue conciliar. Agora, a maioria das mães, isso não acontece. Elas acabam sendo mãe solo. E aí a 83% você falou, Day? Mais de 83%. Meu Deus. São mãe solo. Mesmo, é. Inclusive, aqui na secretaria tem tem a Suelen aqui, que ela é uma mãe solo. E ela faz tudo com o filho dela sozinha. Entendeu? Ela não tem a rede de apoio, porque a mãe dela mora longe. Então, tudo que ela faz com o filho dela é sozinha. Então, mas daí, doutor, Gi, me corrija se eu estiver errado, porque daí eu acho que, se eu estiver errada, porque daí eu acho que são duas coisas, né? Não dá para dizer que uma pessoa tem alguma síndrome e que isso pode virar uma doença quando você tem um problema real, né? Você tem uma criança que precisa de você 24 horas por dia e você só tem você. Quem poderia estar ali, que é marido e tudo, vai embora. Ela acabou de falar, são mais de 60%, o que acontece com pacientes com câncer também, que foi o que o doutor falou. As mulheres, os homens não. As mulheres com câncer também, que o povo vai embora e você não tem a família perto. Então, você tem ali um problema efetivo que te faz, na hora que você vai pôr a cabeça no travesseiro, você fala, meu Deus, como é que vai ser, se não amanhã, mas daqui... porque a Day está pensando por amor ao Jorge, mas ela tem o Vitor, tem as pessoas que a amam, que o amor também ajuda muito, né, doutora? Não ficar assim. Mas daí, quando eu tenho um problema evidente, assim, latente, também é uma síndrome? Eu desencadear isso, esses pensamentos todos? Perfeito. Ou é só a consequência daquilo que é a minha realidade mesmo? Perfeito. São gatilhos. Eu falo assim, nós somos seres biológicos e esses problemas vão acontecer. Quando o paciente meu dá o diagnóstico de câncer, o que é que eu falo? Você vai ter problema. No início, todo mundo fica com pena, mas a vida de todo mundo continua e você se sente nesse aspecto que ela falou, meio solitário.
Então, o que você vai cercar de estratégias? Estratégia com o psicólogo, entender que vai acontecer isso e ficar atento aos gatilhos que podem desencadear doenças que precisam de tratamento medicamentoso. Há um preconceito muito grande de depressão. Vai ficar, não, se você for forte, você não vai ter depressão. Vai ter depressão. Se você for feliz, se você for religioso, você não vai ter ansiedade. 10% da população brasileira é ansioso. O Brasil não é o país mais feliz do mundo, mais alegre? E é o mais ansioso. Com 5% da população com depressão. Se você entende que isso é uma doença como outra qualquer, você vai perceber. Está com insônia, pensamento suicida, não está suportando, está tendo ataque de pânico, procure ajuda. Tanto do psicólogo, como muitas vezes do psiquiatra, que vai precisar de alguma estratégia para melhorar isso. Que não é frescura, né, Dai? Eu acho que até mesmo essas mães que passam por tudo isso, que não têm esse apoio, às vezes vai conversar com alguém, eu acho muito importante, todos esses movimentos que vocês fazem, eu sempre trago aqui para falar, porque as pessoas precisam se ajudar. Porque senão a pessoa alguém chega e fala, não, mas é uma frescura, isso aí é que bobagem, você está fazendo drama. Vocês devem acolher muitas mulheres assim. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com a fotografia. A pessoa fala, eu não tenho coragem de me olhar. É muito sério isso, porque quando você deixa de se olhar, em todos os sentidos, não estou falando só de estética, se você não consegue olhar para você, como é que você vai resolver um problema se aquilo que você vê, você não se identifica com a imagem que você vê, né, Dai? Com certeza, e a gente percebe que a maioria das mães elas estão adoecendo mentalmente, né? Porque tem uma sobrecarga muito grande, tem que cuidar do filho, não tem onde deixar, não consegue se cuidar, então a autoestima é baixa, da maioria das mães é uma autoestima muito baixa, e a gente sempre fala, a gente incentiva, gente, vamos treinar, se não consegue ir numa academia, treina em casa, mas sempre tem aquele, e se eu não consigo, sempre tem o mais. Né? E esse mais é o que a gente tenta quebrar das mães. A gente fala assim, não, então vamos junto, vamos fazer uma caminhada ao ar livre, leva as crianças junto. É que a maioria das vezes levar a criança junto também é um desafio maior para a mãe, né? Porque tem crianças que não param, tem crianças que toda hora você requer uma atenção maior. Então a gente precisa também ter esse cuidado de levar um monitor para olhar as crianças enquanto a mãe consegue fazer alguma atividade. E a gente não vê isso, por exemplo, em academias. Não existe academia que tenha algum espaço que a mãe pode levar a criança. Isso pode ser uma mãe típica, uma mãe atípica, não tem espaço onde a mãe pode levar a criança. Você imagina como que ela vai fazer para ela treinar, para ela fazer algum exercício, se não tem um espaço onde ela pode ter o filho dela. A gente não pensa, você vê como é que é? Nunca tinha pensado nisso, né? A gente não pensa nessas coisas, né? Daí quando você tem um espaço, por isso que as pessoas quando chegam no teu espaço, eles estranham, não é, Gi? Porque você vê algo que, na verdade, o problema é esse, a gente acaba normalizando as coisas erradas. Né, doutor? Esse é o problema. Você normaliza a pessoa ficar em casa porque não tem onde ir, ao invés de falar, não, peraí, você não tem onde ir, alguma coisa tem que acontecer, as pessoas têm que se mexer para ter como fazer isso. Por isso que quando chegam no estúdio e vê que tem uma estrutura, a pessoa fala, nossa, caramba, como se fosse algo fora do normal, sendo que, na verdade, é fora do normal, mas não deveria ser, né, Tamires? Verdade. Parece que você pensou na pessoa, a pessoa assim, nossa, ela pensou em mim. E tudo que você fez foi, claro, planejamento e carinho. Falou muito sobre a questão da mulher com câncer. A gente fotografa bastante relatos quando elas se recuperam e elas vão fazer o ensaio de fotos. E é muito emocionante, porque elas levam balões da comemoração como se fosse um aniversário. E é da cura, né? E aí elas se veem novamente, aí é a fase do cabelo crescendo novamente. Umas ainda estão de lenço, mas aí com a maquiagem traz a beleza, devolve a autoestima. É muito emocionante. Nossa, e o Dai, você sabe que você falou isso. Eu estou tentando me lembrar, o Instituto Mãe Onça, sabe? Que as meninas muitas vezes se encontram, não sei se você já ouviu falar, que a Keila também é ligada a elas, que eles fazem essa história, e eu acho que isso é legal, porque tudo isso que nós estamos falando para você aqui é para você entender que existem caminhos para você se livrar de síndromes como essas, que estão se tornando cada vez mais comuns, e que não é frescura você ficar remoendo as coisas. Pode ser uma coisa... Nós estamos falando de um dia que você tem uma preocupação e daí não tem vontade de dormir, perde o sono. Isso é normal. De vez em quando todo mundo fica assim. Tudo bem, né, doutor? Com certeza. De vez em quando você perdeu o sono porque aconteceu alguma coisa. O comportamento recorrente, ele se transforma numa síndrome que pode virar uma doença física, como o doutor Júlio explicou. Então, nós estamos mostrando para você que existem alguns caminhos que você pode fazer e cada qual... Com a experiência que está te mostrando, a Tamires ajuda as mulheres, através da melhora da autoestima, a ter uma mudança nesse comportamento, e a Dai está dando a experiência dela, que é a necessidade de você ir cavando maneiras de
ter essa socialização, de pensar em outras coisas mais positivas. E é muito importante quando a gente fala disso, porque a gente volta de novo naquilo que eu falo sempre aqui no programa, que é esse preconceito velado que impede a gente mesmo de lutar para que essas pessoas tenham direitos. O Mãe Onça, eles juntam algumas mulheres e fazem um revezamento para algumas vezes da semana, aquela mãe que não tem ninguém, outras mães cuidam para elas fazerem um dia da beleza. Daí, depois, elas invertem isso no dia seguinte, essas que cuidaram de todo mundo vão lá e fazem, cortam o cabelo, papapá, fazem a unha, e também se exercitam nesse esquema de revezamento. Quer dizer, mas isso é uma coisa que deveria ser uma lei, na verdade, né? Não uma coisa de ser uma cobrindo o espaço da outra, né, Day? E essas lutas, isso que você está fazendo na Secretaria Municipal, que se faz aqui em São Paulo, são pontos quase que pingos, mas isso daí, quando você junta, é a possibilidade que tem de melhorar e vocês terem uma cabeça melhor para enfrentar os problemas, né, Day? Sim, a gente percebe que a gente tem uma luta diária, mas a gente tem vários coletivos que se ajudam, né? Tem lá, tem a Mãe Onça de Mogi, tem aquele Projeto Dino. Aqui em Mauá existem vários coletivos, tem o coletivo Acontecer Jade, tem o coletivo Criação, tem o coletivo Mães Girassóis, Pequenos Girassóis, Te Amando. Tem vários coletivos aqui que se ajudam, né? Então, cada um em um nicho diferente, cada um cuida de um foco diferente, um mais voltado para a educação, outro mais voltado para a questão da estética mesmo da mulher, mas ali sempre tentando se ajudar as famílias de alguma forma, né? E a gente vê que é sempre uma família ajudando a outra, porque a gente não tem ainda um ponto específico, aonde que a gente pode levar essas crianças, o que a gente pode fazer. A gente também tem que ter aquele olhar de que não é só terapia que a gente precisa. A gente não precisa levar a criança todo dia para terapia, ficar 40 horas fazendo terapia. E a vida? E a brincadeira? E a parte do brincar? Né? E a parte do interagir? E o dia a dia? Como que a gente vai fazer para que a criança se interaja com outras crianças, com e sem deficiência? Então, são esses espaços, e procurando sempre acabar com esse preconceito. Antigamente, a gente não via tantas pessoas com deficiência. É uma coisa até que a gente escuta muito falar por aí, nossa, mas teve um boom de pessoas com deficiência. Não teve um boom de pessoas com deficiência, elas sempre existiram. Elas só saíram de casa. Estiveram aqui, só saíram de casa. Isso assustou as pessoas que não têm deficiência, né? E as pessoas tinham vergonha. A gente precisa quebrar isso, a gente precisa quebrar esse tabu. Exatamente, a maioria das famílias tinham vergonha, não tem mais essa vergonha, a maioria, e a maioria das próprias pessoas com deficiência, mas são adultas hoje, também não tem mais essa vergonha. Eles estão quebrando esse tabu até mesmo na parte da internet. Eles pegam o Instagram deles, eles falam do dia a dia, eles brigam mais, eles estão mais participativos até no poder público. Isso é uma coisa muito boa, é muito positiva. E é isso que a gente precisa trazer as pessoas com deficiência mais para a gente, para que a gente possa inserir essas pessoas em todos os espaços e acabar com o preconceito e que a inclusão seja feita de fato, né? Day, antes de encerrar com você, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você tem administrado a preocupação excessiva, a vontade, muitas vezes, de não fazer as coisas, de ficar remoendo? Como que você administra isso? Existe não é um conselho, né? Mas você criou uma fórmula própria para melhorar isso em você? Olha, às vezes tem um dia que a gente tem que ter aquele dia de ficar só, sabe, sentada no sofá, respirar. Se quiser chorar um dia, chora um dia inteiro. Tira esse dia para chorar mesmo. Mas no dia seguinte você tem que acordar, levantar a cabeça e seguir em frente. A gente sempre tem que pensar nisso. E procurar respirar fundo, fazer alguma meditação. Não consegue fazer meditação, vai ler um livro. Não consegue ler um livro, vai assistir uma série, vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício. Procurar ajuda psicológica ou até mesmo através de psiquiatra. A gente precisa procurar essas ajudas quando a gente percebe que a gente está totalmente sobrecarregada, né? E é isso, tentar tocar o dia a dia dessa forma. Eu faço isso, pelo menos. Quando eu estou muito sobrecarregada, no dia eu me isolo um pouco, pelo menos naquele dia. Eu choro o que eu tenho para chorar, eu tomo um bom banho, assisto uma série, fico ali isolada naquele dia, mas no dia seguinte eu sei que eu tenho que levantar e seguir em frente, porque não tem como, a gente não tem como esperar. Né? O Jorge hoje está com 4 anos, mas logo ele vai estar com 16, com 20, e eu quero que ele tenha um futuro inclusivo para ele. Então, a gente tem que trabalhar o hoje para que no futuro ele tenha um futuro melhor. Doutor, eu posso dar uma parada na minha cabeça de vez em quando para tentar dar uma equilibrada? Assim, um dia do povo que faz regime fala que é o dia do lixo, né, doutora? Que eu como de tudo. Eu posso fazer um dia do light, assim, de ficar
ficar quietinha, ver a série que eu quiser, comer o chocolate que eu quiser e não ficar pensando muito, não atender o WhatsApp, nada? Pode, Faz bem? Faz parte da característica humana, né? A gente vai passar por ansiedade, momento de insônia, a gente já ser biológico, né? Porque a gente tem que entender que se isso vai acontecer, a gente vai adoecer, a gente vai morrer, a gente vai ter problemas que às vezes a gente não encontra a solução. Se a gente começa a criar estratégia nesse momento, e o que ela falou é essencial, rede de apoio, ser humano é ser social, a gente vai precisar de ajuda das outras pessoas, entender o contexto geral da sociedade. Tem o machismo, a mulher, né, o papel da mulher, o abandono, ela colocou 80%, com câncer também perde 80%, são números assustadores, as mulheres são abandonadas. Gente que é neurocirurgião, vem primeiro o esposo, o segundo, daqui a pouco vem a irmã, vem uma amiga, né, porque o marido abandonou. Então são coisas que a gente não vai mudar a sociedade da noite para o dia. A mulher, entendendo desse contexto, ela vai procurar toda a rede de apoio e fazer essa estratégia. A atividade física libera a serotonina, né? A mesma coisa que você tomando remédio faz. O psicólogo, o papel é essencial. A gente hoje ainda tem um preconceito muito grande. Homem é pior ainda. Você encaminha o psicólogo e fala, não preciso não, e tudo, né? Tem a questão econômica. Então, se a gente entende isso, a gente entende os números, a gente vê, se é biológico, vai acontecer com todo mundo, e a gente vai criando as estratégias. E daí essa estratégia é possível dentro daquilo que cada um vai apresentando numa sessão, né, Gi? Dá para ter um direcionamento melhor, né? Dá. Conforme o paciente ele vai entregando, né, informações, a gente vai dando estratégias para que ele consiga ir diluindo isso durante a vida. Mas existem duas ferramentas que eu indico para o paciente quando ele vem com pensamento acelerado ou com qualquer outra demanda, que é bem importante, que é diálogo interno, né? Quando você passa por alguma situação específica que te tira do eixo, te desorganizou emocionalmente, o diálogo interno é fundamental, é importante, e o acalma a mente, né? Quando você está percebendo que você está naquela loucura, você para e fala, acalma a mente. Vai dormir, a mente está naquela loucura, acalma a mente. Então, são essas duas ferramentas iniciais que a gente começa para que vai dando uma acalmada aí na cabeça e organizando os pensamentos e as emoções. E se eu conseguir, né, Tamires, também no dia a dia, fazer do meu trabalho um caminho para ajudar outras pessoas a entender isso vai mudar a história das pessoas, que é o que você tem conseguido ver, né, no dia a dia. Nossa, e hoje abriu uma janela aqui na minha mente pensando em tudo isso. Porque eu já atendo essas mães, e a gente meio que se despede ali no newborn, algumas fazem acompanhamento, né? E aí eu não sei o relato de mães que têm crianças com deficiência, porque a gente não é ali, ela não deixa escrito, mas isso me abriu uma janela para abrir mais a acessibilidade para essas pessoas poderem ir até mim como uma forma. E muitos terapeutas e psicólogos indicam a sessão de terapia para reconexão. Então, assim, hoje é um trabalho que, graças a Deus, vem sendo reconhecido por profissionais, que envolve a autoestima, né, a pessoa se enxergar novamente. Eu fico muito feliz por esses profissionais de peso indicar o nosso trabalho. E você precisa aprender a fazer do seu trabalho um caminho para ajudar as outras pessoas. Essa que é a realidade. Quero agradecer a Day por estar aqui. Day, quero que você venha da próxima vez pessoalmente para saber mais do teu trabalho na secretaria também, para nós ajudarmos em tudo que você precisar. Você conta com a gente aqui, porque a nossa intenção é incluir mesmo todos, em todas as situações, para que nós possamos alcançar e ajudar o número cada vez maior de pessoas. Um beijo, viu? Obrigada, até a próxima. Beijo. Gi, obrigada, Tamires, obrigada, doutor. Obrigado. Quero agradecer a você pela companhia e dizer para você o seguinte, que independente do problema que você esteja passando, não é errado pedir ajuda. A mão estendida, ela muitas vezes não se estende porque a gente não consegue falar. E você externa isso de uma outra forma, que é ali, quando você está sozinho. Isso pode te causar doenças graves, como o doutor falou, mas muito mais do que isso, pode te afastar das pessoas e também das soluções. Não existe nada que não tenha solução, mas ela começa com você. Pare para ver como é que você está agindo diante dos problemas, para que você possa começar a encontrar caminhos para buscar ajuda. Um beijo para você e Deus te abençoe. A gente se vê amanhã, às 14h, aqui no Tudo de Bom para você. Tchau, Day. Beijo, querido.